Louvado seja Deus. Glória. Bendito seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Engrandecido seja o Senhor. Quem é o Pai? Glória a Deus. Quem é o Filho? E quem é o Espírito Santo? Porque se você orar e disser, eu oro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem saber como é o nome desse Pai, a tua oração é em vão. Glória a Deus. Você pode estribuchar, você pode fazer o que quiser, mas se você não souber como é o nome do Pai, como é o nome... Eu vou falar um dado para vocês, irmãos e irmãs. Primeiro eu quero me identificar. Eu sou o pastor Josemar de Lima, da cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou aqui a convite, a irmã Luciana convidou, aí o Igor também. Então o Igor é o embaixador desse ministério, né? Ele se comunica, enfim, estou aqui pela graça de Deus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, eu quero só mostrar para vocês. Aleluia. Eu peço só reverência no culto. O Espírito Santo, eu preguei aqui segunda-feira na Laje, ali na Ventosa. Eu disse lá e vou repetir aqui. O povo não sabe quem é Deus. Sabe não. Ora, um Deus que quando descia o monte estremecia. Fumegava, saía fogo, que os hebreus diziam, Moisés, fale tu conosco e não deixa Deus falar. Um Deus tremendo. Esse Deus mudou? Não. A Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Ele mudou em alguma coisa? Não. Lá os hebreus temia e tremia. E nossos gentios hoje faz o quê? É, Jesus, está querendo se... Mas a casa de Deus é uma bagunça. Faz da casa de Deus é uma bagunça. E o Espírito Santo não habita nisso. Se não houver reverência, olha o Espírito Santo, ó, fica lá fora. E a gente aqui só conversando asneira, glorificando a Deus, e levantando as mãos, e saltando, e pulando, e rodopiando, e o Espírito Santo lá fora. Precisa-se saber quem é Deus. Se o povo não sabe nem como é o Pai, como é o nome do Pai. Como é o nome do Pai, hein? Vocês sabem? Como é o nome do Pai? Jeová, Jesus, Galileu. Tem vários nomes. Aleluia. Como é o nome do Filho? E como é o nome do Espírito Santo? Glória a Deus. Você está vendo como o povo? Você está vendo como o povo fala de uma coisa sem saber Aleluia. e não sabe como é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É tanto que não sabe que quando vão se batizar, batizam as pessoas erradas. Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pega o pobre coitado do pecador, joga dentro das águas, o coitado vai lá, entra um crente enxuto e sai molhado. Cadê o nome do Pai? Não foi dado. Não, mas é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que ele pediu. Mas cadê o nome do Pai? Ele está pedindo que seja usado o nome. Aleluia. Se vocês foram às águas e lá o pastor, ou quem de direito, levou você às águas e lá ele disse, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ele te negou, ele não te batizou. Os crentes precisam ser batizados corretamente. Ô, glória. Glória a Deus. Não, mas pastor Josemar, e como é que é para ser batizado? Ora, está aqui em Atos dos Apóstolos, como é que é o batismo apostólico. A maioria das senhoras e senhores foram batizados no batismo católico, criado lá em Roma, mas não no batismo da Bíblia. E eu provo a vocês que vocês foram batizados errados. Eu estou perguntando aqui, como é o nome do Pai? Aí você foi batizado nos títulos de Deus e não no nome. Eu vou dar um exemplo para vocês. Abrir a mente. Isso é muito importante. Pode sentar, irmão. Pode sentar. Eu vou ler a palavra ainda. Eu não vinha com esse tema para aqui. Ei, Jesus, fala mesmo, pai. Eu não vinha com esse tema para cá. Fala que a tua igreja precisa ouvir isso. Mas eu estou vendo um monte de ovelhas. Glória a Deus. Aleluia. Ovelhas honestas. Ovelhas fiéis. Ovelhas batalhadoras. Ovelhas que lutam o dia a dia contra o inferno. Então, olha aqui um exemplo. Você é pai? Vem aqui, por favor. Preste atenção aqui para vocês entenderem. Preste atenção. Você é pai. Está vendo aqui? Ele é um pai. Por que ele é pai? Porque ele gerou filho. Não é isso? Ele tem filho. Como é seu nome como pai? Meu nome é Edgar de Almeida Pereira. Edgar de Almeida Pereira. Você é filho? Você é filho? Você está com dúvida. Você é filho? Você é filho que teu pai te gerou. Mas como é seu nome como filho? Como é seu nome como filho? Edgar De Almeida Pereira. de Almeida Pereira. Você tem um espírito aí? Tem? Tem um espírito, tem? Porque se ele não tiver um espírito, ele é um defunto. Eu não estou falando com defunto. Eu estou falando com Edgar. E o espírito está em quem? Em Edgar. Glória. Em Edgar de Almeida Pereira. Aleluia. Foi isso que Jesus pediu. Aqui é pai. Ele é pai porque gerou filho, ele é filho porque o pai dele gerou, e ele tem um espírito. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Quantas pessoas ele é? Quem responder vai ganhar R$10. Presta atenção. Ele é pai porque gerou. O nome dele é Edgar. Ele é filho porque ele nasceu, mas o nome dele é Edgar. E ele tem um espírito que está em Edgar. Glória a Deus. Quantas pessoas ele é? Peraí, cada um diga. Quantas pessoas ele é? Uma, quem disse 3? Quem falou 2? Você disse 3? Foi. Levante, por favor. Você está vendo 3 pessoas aqui? Está vendo quantas? Só estou vendo uma. Agora uma coisa. Ele tem 3 ofícios. Tem 3 ofícios. Em Edgar tem 3 ofícios. Mas não faz dele 3 pessoas. Ele é uma pessoa com 3 ofícios. Aqui na Bíblia... Pode sentar aqui, muito obrigado. Aqui na Bíblia Sagrada, quando Jesus vem aqui em Mateus 28:19, abra suas Bíblias. Eu sei que eu vou voltar aqui para batizar muita gente. Glória a Deus. Aleluia. Já batizei a irmã Luciana e o filho dela, Glória a Deus. que nunca tinha levado o nome de Jesus Cristo no batismo. Mas sábado, levei as águas e a batizei. Mateus capítulo 28, versículo 19. Eu quero dizer para você, meus irmãos e irmãs, dignas damas do céu, hoje aqui é um culto de revelação para vocês. Ô, glória! Glória a Deus. Onde vocês estavam enganados e hoje vocês vão saber da verdade da palavra de Glória a Deus. Deus. Não adianta a gente dançar, saltar,
pular, rodopiar, falar língua estranha É, Jesus. e você não ter conhecimento da palavra. Jesus é a palavra. Glória a Deus. Eu vou ler e acompanhe para vocês entenderem. Portanto, ides. Eu parei no ide. Ide quer dizer o quê? Vai. Ide por todas as nações, batizando-as em. Esse nome. Esse nome está singular ou plural? Singular. Está singular. Não é nomes, é nome singular. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Não é assim que está escrito? Glória a Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isso aqui não é batismo. Os pastores e padres e papas e cardeais, sem ter revelação do que é a palavra de Deus, um monte de teólogo pelo mundo, pegaram isso aqui, que foi mudado no concílio de Niceia, em Roma, no ano 325 depois de Cristo, e disseram que o batismo dos cristãos agora ia ser nos títulos, e não no nome. As pessoas são batizadas nos títulos, não no nome. Isso aqui não é batismo. Isso aqui é uma ordem de Jesus para que fosse efetuado o batismo quando a igreja tivesse em todo vapor, como aconteceu no dia de Pentecostes. Aí você me diz, se Jesus quisesse que batizasse no nome dele, por que foi que ele não pediu aqui? Por que foi que ele não pediu? Ora, ele pediu, você que não está vendo. Quer que eu prove que ele pediu? O que é o batismo? Batismo é para o arrependimento e remissão dos pecados. Não é isso? Aleluia a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, 47. Eita glória. É uma noite de ensinamento para você. Escola bíblica. Mas o fogo ainda vai descer, continuar descendo, viu, irmão? Aleluia a Deus. Lucas 24, versículo 47. Deus. Aleluia, Jesus. Lucas 24, versículo 47. Esse Lucas 24, versículo 47, é o mesmo de Mateus 28, 19. Mateus narrou daquela forma e Lucas já disse. Aí você vai ver que ele já está pedindo o nome. Você vai ver que diz aqui, ó. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. É a mesma escritura de Mateus 28, 19. E em seu nome, no nome dele, para ser batizado no nome dele. Agora, Deus tem os seus títulos, os seus ofícios. Ou seja, ele é pai porque gerou, ele é filho porque nasceu, e Deus é o quê? Deus é espírito. Oh, aleluia. Não são três pessoas. Glória a Deus. Como diz que a doutrina da Trindade, que criaram isso lá nos porões de Roma. Que isso aí, doutrina da Trindade é a matriz para a marca da besta. Não se iluda não. A doutrina da Trindade, ela é a matriz para a marca da besta. Por quê? Presta atenção se não é. Quando você ora para expulsar um demônio, você ora em nome de quem? De quem? De Deus. A igreja ora em nome de quem? De Deus. De Jesus. Que é o mesmo Deus. Você vai expulsar um demônio, não é? Eu te expulso, eu esconjuro-te em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Uma cura. Está repreendida essa doença em nome do Senhor Jesus. Não é isso? Um demônio está expulso em nome do Senhor Jesus. Não é assim? Agora, por que esse ministério, na hora de se batizar, não quer o nome, quer os títulos? Por que na hora
pode ir às águas, que é o selo. Os pastores negam o nome e dão os títulos. E título não tem valor. É aí onde você está selado. É ali no batismo onde você é selado. Mas pastor, até agora não deu para compreender, mas tem algum batismo na Bíblia que os apóstolos batizaram usando o nome de Jesus? Abra Atos capítulo 2, versículo 38. Vocês nunca tiveram um tipo de ensinamento a respeito de batismo como vocês estão tendo agora. Atos capítulo 2, versículo 38. Aleluia, Jesus. Agora, para isso, foi preciso você ter um profeta para te revelar isso. Porque senão, o diabo ia ficar enganando os cristãos até o dia do arrebatamento. Mas Deus disse que não seria possível enganar. Eita glória. Teria que Deus levantar um profeta para trazer a revelação. Ô glória. E está na Bíblia o profeta aí, vocês não vê. Eu vou mostrar ele aqui na Bíblia para vocês. Glória a Deus. E esse ministério que eu estou aqui hoje é o ministério desse profeta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Entendeu? Abriu Atos 2,38? Então alguém leia aí para a gente ouvir. Pode ler, que depois o outro vai ler também. Atos 2,38. Leia alto para a pessoa entender. Fique de pé. Disse-lhes, Fica de pé. Você vai para o YouTube agora. Viu? e disse-lhe Pedro, Presta atenção na leitura. arrependei-vos a cada um de vós que seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Ô Santo. glória. Pronto, pare. Isso aí não foi no dia de Pentecoste? Mateus não estava lá no dia de Pentecoste? Não estava? E por que foi que Mateus não repreendeu Pedro? Não, Pedro, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pedro. Não é o nome de Jesus, não. Porque o nome Pai significa Senhor, Filho, Jesus e Espírito Santo, Cristo. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo. Então, eu pego você e levo as águas e digo, seu nome? Edgar, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. E não vai dizer, Edgar, eu te batizo no estilo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, meu Deus, você não foi batizado, não. Te negaram o nome. Eu tenho uma identidade aqui como você tem. Não tem nossa filiação? Não tem? Você é filho de quem? Tem lá o nome do seu pai e da sua mãe. Só que a filiação sua no céu, você leva... A Bíblia diz, eu não sei se vocês já leram isso, mas a minha Bíblia diz que toda a família no céu e na terra toma o nome do Senhor. E a Bíblia me diz também em Tessalonicenses, no seu capítulo 2, que quando você for fazer qualquer coisa que seja por ações ou por obra, faça em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, o que aconteceu? Você sabe por que os crentes hoje não sabem nem como é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque a tradição invalidou a palavra de Deus. É Jesus. Aí você disse, mas pastor José, mas você só mostrou Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Todos os relatos batismal, quando a igreja primitiva começou no dia de Pentecoste, Jesus deu uma ordem cá em Jerusalém, depois da Santa Ceia. E disse, vai lá para o cenáculo alto, que lá, espera lá, que lá vocês serão revestidos do poder. Passaram 7 dias. Desce o Espírito Santo. A Bíblia diz que era ventos, uma coluna de fogo, tomou todo o ambiente. Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar para 16 nações que estavam ali. Pedro era um hebreu que não sabia falar etíope, não sabia falar grego, não sabia. Mas quando o Espírito Santo tomou Pedro, ele começou a falar, e aquelas 16 nações, aquele povo que pertencia a 16 nações, entendia. O Espírito Santo traduzia na língua daqueles que estavam ouvindo. O Espírito
Hoje o povo se contentou em enrolar a língua e dizer, é o Espírito Santo. E não é. E não é. Não se iludam. Espírito Santo não é dado para você estar falando língua, nem pulando no chão, nem nada disso não. Isso não é nada de Espírito Santo não. Não vá se iludir não. Os pentecostais engoliram isso aí. Isso aqui não está de acordo com a Bíblia. Por exemplo, você quer ter o dom, né? Deus encheu a igreja de dom. Deus deu dom de língua, dom de profecia, dom de cura, dom de interpretação, dom de tudo. O povo adora dom de língua. Tem gente que é doido para... eu quero um dom de língua, eu quero falar em língua. Quer falar em língua. Que acha bonito falar em língua. Mas é dom. É só um dom. Dando para você, não está sujo não. Eu dei a ele o quê? Um dom. Ele tem o doador? Ele tem a mim? Não, ele tem o dom que eu dei a ele. Mas o doador não. É isso que eu quero que vocês entendam. Deus dá o dom é de Deus. Agora não se confia no dom que você vai para o inferno com ele. Porque tem muitos aí falando língua, profetizando, comprando e não pagando. Roubando as pessoas e mentindo. Sendo fingidos. Você pode ter todos os dons do Espírito e ir para o inferno. Verdade. Agora eu duvido você ter o doador. Eu duvido você ter Cristo na sua vida. Para ver se o diabo consegue lhe enganar. O diabo conseguiu enganar uma boa parte dos crentes pentecostais do mundo todo. E ainda está enganando até hoje. Deus vai e levanta o profeta. Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. Eu estou mostrando para vocês a palavra. Eu sei que vocês gostam do culto mais abrasivo, mais pegador de fogo. Mas primeiro a palavra. Você precisa ter conhecimento da palavra. Depois a gente pode saltar, pular, subir em cima da casa. Daqui a pouco eu dou uma carreira nessa ladeira aqui. Suba aquela outra na primeira. Tudo muito bem. Primeiro a palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu estou aqui falando a verdade para vocês. Eu não saí de João Pessoa para vir mentir aqui não. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. O dia grande e terrível já veio? Não. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. 95% não entende esse versículo aqui dos crentes. Esse profeta Elias, são dois profetas que viriam. Um que viria para converter o coração dos judeus à fé dos patriarcas, Abraão, e outro que viria para converter os corações dos filhos a seus pais, ou seja, os nossos corações aos nossos pais, os apóstolos e profetas. É isso que está dizendo a Bíblia. E quando você está convertido nisso aqui, é como eu hoje. Quem me converteu com essa palavra aqui. Hoje eu faço parte desse ministério profético do Elias da Bíblia. Aleluia, Jesus. Então você vai ver que o batismo, eu li Atos 2,38. Você diz, mas Josemar, isso só tem Atos 2,38, que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. São vários relatos. Eu poderia citar aqui 5, 6 para vocês. Melhor dizendo, Atos capítulo 10, 47 e 48. Pedro na casa de Cornélio. Você lembra que desceu o lençol do céu, cheio de animais, de bichos, e Deus disse, pega, mata e come. Pedro disse,
disse, jamais eu vou comer coisas imundas. E Deus disse, como é que você diz coisas imundas, aquilo que eu purifiquei? E mandou que ele fosse na casa de Cornélio. Depois você leia isso aí direitinho. Atos capítulo 10, versículo 47, você vai ver. Quando na casa de Cornélio, Pedro chega lá e traz a mensagem de Deus, tinha um culto, como está havendo esse culto aqui hoje. E lá o Espírito Santo desceu e Pedro mandou que todos fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, versículo 1 ao 5. Eu estou dando para vocês, irmãos e irmãs, os relatos batismais para que você pegue, capite no ar a revelação e se batize corretamente. Que quem vos batizou vocês errado, porque também não sabe dessa revelação. Que isso aí não é para todos não, é para quem Deus usa de misericórdia. Vamos ver, né? Um monte de teólogos, Silas Malafaia, R.R. Soares, Valdomiro Santos, tudo pagão, que não foram batizados. E ensina as pessoas o batismo errado. Atos capítulo 19, versículo 1 ao 5. Isso aí se deu lá em Éfeso, na cidade de Éfeso. Quando Paulo chegou lá, existiam alguns discípulos de João Batista que foi batizado no batismo de João. Quando Paulo chegou lá, perguntou a eles, em que sois vós batizados? Eles disseram, nós somos batizados no batismo de João. E eles disseram, ó, certamente João batizou para o arrependimento. Recebesse vós o Espírito Santo quando creste? Eles disseram, a gente nem sabe que haja Espírito Santo. Nós nem sabemos que tem esse tal de Espírito Santo. Aí Paulo foi e mandou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Discípulo de João Batista. Quem foi João Batista? O maior profeta dado nascido de mulher. Eles foram para as águas e Paulo mandou que fossem batizados. Quando você chega em Atos capítulo 22, versículo... Quando você chega em Atos capítulo 22, versículo 16, você vai ver o batismo de Paulo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque pai não é nome. Pai não é nome. Oh, pai é nome, é? Não. Pai é nome? Mãe é nome? Não. Filho é nome? Não. Não. Ele pediu que usasse o quê? O nome. Mas por que foi que ele disse o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ele falou nos três atributos dele. Os três atributos. Porque Jesus Cristo é o Pai, Jesus Cristo é o Filho e Ele é o Espírito Santo. É a mesma coisa. Isso é como uma peça teatral. Ele se movimenta de todas as formas. Ele não é onisciente, Ele não é onipotente, Ele não é onipresente, Ele não é infinito. Então, será que ele não podia? Ele não podia, de maneira, ele gerou um ventre, ele gerou um óvulo no ventre de Maria. E esse Deus do céu, no ventre de Maria, entrou no ventre dela e governou, sabe, no ventre dela. Quem é o pai de Jesus? Na doutrina católica, diabólica, da Trindade, o Pai de Jesus é a terceira pessoa. Primeira pessoa é o Pai, segunda pessoa é o Filho e terceira pessoa é o Espírito Santo. Quem gerou Jesus? Foi a primeira pessoa o Pai ou foi a terceira pessoa o Espírito Santo? A Bíblia diz que a Maria foi gerada pelo Espírito Santo. Então foi a terceira pessoa que gerou Jesus. E o Pai? Então é o padrasto dele. Você entendeu que uma coisa tão errada e as pessoas não conseguem entender? Então, não existe, por exemplo, para que vocês entendam,
No Velho Testamento, esse Deus, ele era chamado de 7 nomes redentores. 7 nomes, não é? Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Tiksinu, Jeová Leon, e 7 nomes de Jeová, mas 7 nomes redentores. Isso no Velho Testamento. Ele é 7 deuses? Não. Não, ele é um Deus com 7 nomes de redenção para nós. Jeová Nissi, ele é nossa bandeira. 7 nomes de Jeová diferentes, mas são nomes redentores. No Velho Testamento. Quando chega no Novo, ele diz: eu sou Pai, e eu sou Filho, e eu sou Espírito. Eu sou os 3 num. São o quê? 3 o quê? São 3 pessoas, são 3 deuses. Lá no céu vai ter 3 tronos? De maneira nenhuma. Só existe um trono com um assentado no trono. E esse é Deus. E esse Deus tem um nome: Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Deus e vida eterna. Só que ele foi chamado aqui na terra. Ele não nasceu. Ele não nasceu. Todo que nasce é chamado de quê? De filho. Nasceu é filho. Então, para atender, para se encaixar com o regimento terreno, ele vai e nasce. Quando ele nasce é chamado de filho de Deus. Não existe na Bíblia Deus Filho. Mas a Igreja Católica diz que tem Deus Filho. Não existe na Bíblia Deus Filho. Existe Filho de Deus. Entendeu? Então o que acontece? Essa igreja, a romana, Apocalipse capítulo 17, me diz que ela é a mãe de todas as abominações da terra e prostituição. E ela é mãe. Se ela é mãe, ela tem filhas. Quem são as filhas? Apocalipse capítulo 17, versículo 5. A mãe de todas as abominações da terra. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. Se refere à igreja romana. Ela é mãe. Se ela é mãe, ela gerou filhas. Quem são as filhas? Assembleia, Batista, Presbiterianos, Católicos, Igreja Universal, Igreja da Graça, Deus é bom. Todos são filhas da Igreja Católica Romana. A Bíblia que está dizendo sou eu. Que estão cometendo, agora só, que a Bíblia chama a Igreja Romana de prostituta. Só que é uma prostituta velha. Mas ela tem as filhas que é moderna. São prostitutas modernas com atos piores do que a Igreja Romana. Ou a Bíblia está mentindo. Ela é mãe de todas as abominações da terra. Aí o que foi que ela fez? Ela mudou o batismo. Ao invés, até o ano de 325 depois de Cristo, os cristãos eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas depois disso, foi mudado e botaram para ele ser batizado só em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, anulando o nome de Jesus. Aí criaram a doutrina da Trindade, criaram o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Aonde é que Jesus nunca nasceu no dia 25 de dezembro? Jesus nasceu no final de março para abril. Tem nada a ver com dezembro. Mas o povo engoliu isso. O povo engoliu isso. Então, meus amados irmãos, talvez o tema hoje não fosse um tema que vocês pudessem esperar, que fosse uma coisa para esses bancos, tá tudo aí no chão já, as pessoas tudo saltando e pulando e tudo mais. Mas o importante é a palavra. Isso aqui vocês já tem todo dia. Glória a Deus, aleluia. Essa manifestação você já tem todo o culto. E a palavra? É Jesus. E você saber o que a Bíblia está. E você saber o dia que você está vivendo hoje. É Deus. Alguém está pregando sobre arrebatamento? Ô, glória. Como vai ser o arrebatamento? Ah, Quem Jesus. são os que estão preparados para o arrebatamento? Meu Deus. É
é que está preparado se a igreja está nessa gangorra, nessa bagunça religiosa? Você precisa saber o dia que você está vivendo. Então, quando você for às águas, ou se você diz para mim, ô pastor Josemar, mas já me batizei lá dentro das Assembleias de Deus, batismo católico, da mesma maneira. Não tem. Cerveja Antártica, Brahma, tem um monte de cerveja. Como é? Skol. Exibis. Não é isso? Fora o rótulo é nome diferente. Mas o conteúdo dentro não é cerveja? Então pronto. Tudo é catolicismo. Batista, presbiteriano, assembleia, tudo é catolicismo. Só muda o rótulo, só muda o nome de assembleia, de batista. Mas o espírito é católico. É forte, né, irmão? É duro, não é? É duro? Mas porque vocês nunca escutaram a verdade. Glória a Deus. Aleluia. É muito duro dizer isso, mas é verdade. Talvez você hoje não vai entender. Talvez você vai dizer que aquele pastor é um doido. Por quê? Porque o mundo já canta a sua própria tradição. A tradição invalida a palavra de Deus. Mas essa tradição está levando muitos crentes para o inferno. Jesus. Porção Deus. Glória a Deus. Deus diz assim: eu velo sobre minha palavra para cumprir. E é dessa maneira, irmão. Então, se você foi às águas e lá levaram você para as águas, e aquele fariseu, aquele pastor, sem ter revelação do Espírito Santo, ó irmã, o Espírito Santo te leva para a palavra. Verdade. Eu vejo gente saltando, pulando, e no reteté é gravata de fogo, é pé de fogo, é braço de fogo. Quando você manda a palavra, ele foge da palavra como o diabo foge da cruz. Mas está falando língua, está sapateando, você pode estribuchar. Você pode dar a molesta dos cachorros aí. Não adianta não. Você tem um espírito de demônio em você. Um cara de Espírito Santo. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 5, versículo 32, diz que o Espírito Santo do Senhor, ele é dado àqueles que obedecem a palavra dele. O Espírito Santo não é dado para mim, para chegar aqui e saltar para uma... Glória a Deus! Alamané, labachura, xaraca, labaxandara. E a minha vida contando outra história. A minha vida dentro da minha casa, eu sou um bruto, eu sou ignorante. Eu sou para minha esposa, trata a minha esposa